Beleza, galera? Voltando aqui com mais uma partida, tentando nos aproximar, não fazer aquele fiasco e voltar ali a ficar uma partida pertinho dos 1.200. A gente acabou começando uma queda aí. A última partida foi humilhação total, né? Foi total humilhação. Perdemos ali em pouquíssimo tempo, menos de 8 minutos de jogo, bem menos que isso. Acho que deu menos de 20 lances. A gente acabou perdendo, caindo naquela armadilha que a gente não vai mais cair. E bora lá com a gente então. Sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário. Será que a gente vai conseguir chegar aí, voltar para casa dos 1190 e estamos de peças brancas? Vamos começar aqui com a famosíssima italiana jogando contra um francês aqui de 1162 de rating, o Granduil, algo nesse sentido. E nós hoje começando com 1184 e se nós ganharmos aí, temos uma vitória levando 7 pontinhos para casa, uma derrota a gente cai mais 9. E a gente começa a afundar de vez. Beleza, ele desenvolveu ali o cavalo. Atacando aqui, a gente pode pensar em fazer troca aqui, né? Esse tipo de coisa. Mas vamos seguir primeiro o desenvolvimento das nossas peças aqui. Em vez de já querer nos afobarmos e ir aí logo pra cima dele, vamos seguir o nosso desenvolvimento aqui. Tentar, de repente, já colocar o rei em segurança, já possibilitar o rock, fazer esse tipo de coisa aí. Vamos lá, bora lá. Porque a última partida não foi boa. A última partida, na verdade, foi bem ruim, até minha calopsita aqui falou que eu passei vergonha. Mas vamos lá, então, aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem. Fizemos o rock, protegendo aqui o nosso peão de F2, a gente está atacado 2 vezes aqui pelo cavalo. Ele decidiu fazer a troca, vamos ver se ele vai querer trocar. Normalmente, usualmente, isso aqui é um pouquinho melhor pra gente, a gente trocar 2 peças por uma torre. Nesse início da partida, o nosso rei já está relativamente protegido também, então a gente não tem tantos perigos assim, a gente pode seguir o nosso desenvolvimento talvez até aqui, com esse sacrifício, cheque, ele é obrigado a se mover, a gente pode daí pensar ainda mais um cheque aqui, aí ele pode capturar a gente se perde todo. Vamos então só desenvolver aqui para adicionar uma proteção para a casa de G5. Beleza, ele atacou o nosso cavalinho ali, atacou o nosso cavalo e agora a gente pode... Agora talvez sim a gente possa pensar nesse tipo de sacrifício. Ele vindo aqui. A gente sacrifica aqui, ele captura, por exemplo. A gente pode vir aqui com mais um cheque. Ele pode capturar, a gente pode capturar de volta. Ou a gente pode capturar a torre. Aqui Vamos primeiro dar uma questionada nesse bispo dele. Se vocês estiverem ouvindo um barulho aí, os caças da FAB estão rasgando aqui hoje, essa manhã, começando a fazer o treinamento deles. E a gente agora vamos tentar se concentrar aqui com esse barulheira aí. Se vocês não estiverem ouvindo, melhor ainda, pelo menos não vai estragar o vídeo, o áudio, o som. E agora sim a gente pode já pensar, talvez ir pra cima aqui. Vou trazer a nossa dama pra cá, para adicionar já de repente um ataque, tirar essa cravada do cavalo também. A gente pode agora até pensar, certamente em ir para cima dele ali. Ok, ele desenvolveu o cavalo, vamos trazer o nosso bispo para cá, para nós cravarmos o cavalo dele agora. Talvez ele faça um rock, já coloque aqui em segurança, preferiu não fazer o rock, beleza. Beleza. Aqui a gente pode trocar, ele pode avançar para cá também depois, a gente vai para cá. A gente pode ainda assim ir pra cima dele aqui, né? Captura. Se a gente capturar aqui, vamos ver, captura, ele captura de volta, a gente captura aqui. Acho que vamos fazer essa troca aqui por enquanto. Capturar um cavalo por um bispo, talvez não seja a melhor coisa, mas é algo que a gente pode pensar em fazer aqui. Beleza, tem 2 ataques aqui, agora a gente pode vir pra cima da dama dele. Queremos ir pra cima da dama dele? Talvez, né? Se ele vier pra cá, a gente troca, a gente tá numa boa posição aqui. Vamos pra cima da dama dele então, porque a gente já tá também vindo com o cavalo ali, atacando a casa de C7, de repente já pensando em um garfo na sequência, ou no futuro, né? Se ele optar por trocar, a gente até troca as damas e depois sai com o garfo ali. Ou pelo menos ganhamos um peão, né? No final. Beleza, ele optou por não seguir. Agora a gente pode de qualquer forma vir pra cá.
Se a gente vier pra cá agora, ele capturaria aqui, né? Ok. Vou fazer assim, então. Vamos pensar em romper o centro, eu acho. Vamos pensar em romper o centro aqui, antes de começar. Ele ainda não fez o rock. Ele já tá com a gente agora. Tá. Tacou o nosso... Ali, aqui, talvez. Vamos recuar pra gente não perder. Se ele vier pra cá, a gente faz algumas trocas. Mantém talvez o nosso bispo ainda nessa diagonal. Cheque, ele captura. A gente pode entrar aqui com mais um cheque. Aqui seria uma boa, será? Ele pode vir pra cá, pode vir pra cá, pode vir pra cá. A gente poderia entrar aqui com um cheque. A gente ganha esse bispo no final, será? Cheque. Ele captura. A gente tira o nosso cavalo aqui com um cheque duplo, de repente. Dama e coisa aqui. Ele pode vir pra cá. Pra cá ele não vai poder vir. Ele vai estar aqui. Poder vir pra cá. Pra cá ou pra cá. A gente não pode entrar aqui também porque a gente está perdendo o bispo, né? Por causa do bispo ali. Vamos então manter aqui nessa diagonal primeiro, manter a nossa peça em jogo. Por enquanto tudo igual aqui, a gente está pior no tempo, mas não estamos tão pior assim na partida também. Aqui, troca. Beleza, ele atacou ali. Agora a gente pode vir com o cavalo, atacar a dama dele e já atacar esse peão também ali na casa de G7 aqui. Se ele capturar aqui, a gente captura. Faz uma troca talvez. Ele não vai capturar, né? Porque agora ele está sob ataque. A dama dele está sob ataque. Certo. Aqui está bem defendido. Então aqui não tem problema. Fazer essa troca aqui, atacar ali e já trazer uma torre de repente para o jogo aqui também. Ok. Aqui a gente não pode, vamos vir pra cá então. Por enquanto trazer essa torre. Esse bispo aqui tá incomodando demais, hein? Tá incomodando demais. Se a gente capturar aqui, a gente pode entrar aqui, né? Vamos fazer a troca. Por enquanto trocamos as peças, ele foi com o rei. Tá, beleza. Agora vamos pensar aqui um pouquinho. Se a gente vier com a dama aqui com cheque, a gente tá deixando isso aqui mais fraco, mas ele vai poder cobrir, ok? Não é uma boa, porque a gente simplesmente captura. Ele vai poder vir pra cá, pra casa de... E tanto ali, né? E daí a gente pode entrar com a dama em algum lugar, acho que não. Aqui, cheque. Ele vem pra cá. Pode vir aqui com a dama. Ele captura, a gente captura com cheque. E a gente começa a tirar os nossos cavalos. Será? Tentar simplificar um pouco mais aqui. Vamos tentar então. Cheque. Pode cobrir com a dama. Não é uma boa. Ele talvez possa vir pra cá também. Beleza, ele foi pra lá. Então ele foi pra lá. Agora se a gente vier com a dama aqui, a gente captura. Aliás, ele captura, a gente captura, ele captura de volta. A gente não tá mais tão bem assim, né? Se a gente vier pra cá, o bispo dele vem pra cá. Vamos seguir desenvolvendo, acho que aqui por enquanto. A peça nossa. Já tirar o nosso rei também dessa última fileira, ele atacou lá. Vamos recuar nossa dama.
Aqui, o computador deu uma travadinha, deu aquela pensada. Faltando 3 minutinhos de jogo pra gente aqui. Ele foi pra cima do cavalo. E aqui agora a gente pode capturar esse peão. Aliás, esse peão. Aqui. E ainda vai poder ir pra cima de qualquer jeito. E aqui a gente tá... O cavalo não tá cravado em cima. Ele pode trazer pra cá, capturar. E daí pensar em avançar pra cá, né? Se ele trouxer pra cá, a gente captura. Dependendo do que ele fizer, daqui a pouquinho a gente tá conseguindo entrar aqui, né? Talvez, talvez. A gente pode pensar em ir pra cima dele ali também. Ok, foi pra lá. Aqui não tá safe. Vamos fazer assim, então. Vamos capturar aqui com o cavalo. Mais um peão. A gente tá com 2 peões de vantagem por enquanto. Protegido pelo nosso bispo aqui. Faltam 2 minutos e 30. Ele tem 7 minutos no relógio ainda. Vamos ver aqui. Tentar não cair muito. Se a gente perder aqui, é aquela queda bem grande. A gente vai lá para 1175 pontos. Voltamos para casa dos 1170. Vai ser a nossa maior queda desde os últimos jogos aí. Normalmente a gente está variando aí entre... Volta para 1190 e pouquinhos, cai para 1180. A gente não consegue finalizar essas sequências aí de partidas. Ok. Eu vou fazer o seguinte aqui então. Vou capturar com a dama. Vamos capturar com a dama. A gente tem aqui bem defendido. A gente também tem alguma entrada que a gente possa fazer aqui. Não sei. Oferecemos uma troca de damas. A gente pode vir pra cá. Se ele vier pra cá, por enquanto nosso bispo está protegido. Ele foi pra lá. A gente pode tirar aqui simplesmente. Aqui. Talvez ele capture um peão, a gente captura aqui a torre. Aqui ele quis tirar lá primeiro. Aqui a gente não pode ir agora. Vamos vir pra cá. Se ele capturar aqui de qualquer forma, a gente tá entrando aqui com um cheque, daí pra capturar a torre na sequência. Essa é uma das ideias aqui. Por enquanto, né? Ele pode entrar aqui, a gente segue meio que protegendo essa casa. Se bem que se ele entrar... se ele entrar aqui com cheque, a gente tem que trocar, né? Não tem muito o que fazer aqui. Ele vai capturar de volta. Daí a gente pode pegar aqui, talvez. É, isso aqui mesmo. A gente é meio que obrigado a trocar, ok. E agora a gente tem que começar a pensar um pouquinho. Vamos seguir avançando aqui por enquanto. Ele não vai capturar lá porque está protegido pelo nosso bispo, né? Por enquanto, mas ele pode começar a aproximar um pouquinho mais ali as peças. E a gente pensar o que a gente pode estar querendo fazer aqui com o nosso jogo, né? Se a gente trouxer pra cá por enquanto. Tá. Vamos tirar por enquanto daqui o cavalo pra gente não perder muito. Não ter tanto perigo. Se ele vier pra cá agora. Show de bola. Agora a gente vai ter que ser meio que obrigado a recuar. O bicho tá meio ficando sem jogo aqui, mas... A gente deveria talvez capturar aqui. Deveria ter ameaçado essa captura aqui. Vamos pegar aqui. Não sei se a gente tinha algum garfo ali, acho até que não, né? Se ele tirar a torre, a gente consegue ainda... Vamos seguir avançando aqui, protegendo. Beleza, aqui a gente captura agora.
Vamos seguir avançando por enquanto. Vamos ver se a gente não vai errar muito aqui. Vem pra cá. Vou capturar aqui agora. Já entra aqui com o ataque aqui, né? Refazer a dama, a gente tem pouquinho tempo aqui no relógio também. Refizemos a dama e captura lá. A gente começa agora aqui. Tentar dar alguns cheques aí na sequência. Se vier pra cá, tenta com o cavalo aqui, né? Tentar achar essa rede de mate dele aqui. Vem pra cá por enquanto. Vem pra cá por enquanto. Se ele voltar, a gente vem pra cá agora. Sete segundinhos. Ver se a gente vai conseguir aqui. Opa. Cheque. Se vier pra cá. Ou pra cá, tanto faz, a gente daria um 4 segundinhos. Ver se a gente vai conseguir ganhar aqui. 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 2 segundinhos aqui, complicou bastante. Ai, galera, acabamos perdendo aqui. A gente estava com muita vantagem tentando encontrar aqui a rede de mate. Vamos ver aqui o que a gente errou. Certamente a gente poderia ter agilizado um pouquinho mais. Acabamos perdendo no tempo. Bora pra revisão aí pra ver como é que foi. Beleza, galera, vamos começar a nossa revisão aqui. Jogamos com 75,1% de precisão. Não foi uma precisão tão alta, mas também não foi tão baixa assim. O nosso adversário jogou aí com 68,2% de precisão. Acabamos perdendo essa partida. Não cometemos nenhuma capivarada, o que foi muito bom. Tivemos 3 chances perdidas e 2 erros. Jogamos 21 dos melhores lances e um lance excelente. O nosso adversário também não cometeu nenhuma capivarada. Teve uma chance perdida e 5 erros e jogou 23 dos melhores lances na partida. Analisando o gráfico aqui, a gente sempre esteve em vantagem na partida e aqui no final a gente já tinha uma sequência de mate. Provavelmente a gente cometeu algum erro, alguma coisa ali também que a gente não, ou uma chance perdida que a gente não conseguiu agilizar, a gente acabou perdendo no tempo. Vamos ver a estimativa de rating aí, jogamos para 1250. Nosso adversário jogou para 1200, então a gente jogou mais ou menos os dois bem próximo aí dos nossos níveis, um pouquinho acima cada um. Nossa abertura com 90% de precisão, um meio de jogo de 77,6 e um final de jogo de 70,4. A abertura do nosso adversário foi com 63% de precisão, um meio de jogo de 75,5 e um final de jogo de 71,9% de precisão. O final de jogo dele foi um pouquinho melhor, a gente conseguiu ganhar nas outras duas fases da partida ali, mas não foi o suficiente pra gente converter isso aqui. Faltou tempo, faltou um pouquinho de gestão de tempo. Bora no lance aqui pra ver como é que foi. A gente começou com o peão do rei E4. Desenvolvemos aqui, essa aqui é a defesa Petrov, a gente seguiu desenvolvendo nosso cavalo, preferimos optar por desenvolver as peças, em vez de começar a fazer algumas trocas aqui. Ele desenvolveu o bispo dele aqui, a gente desenvolveu o nosso bispo também aqui, a gente já poderia ter trocado e capturado o peão central ali. Ele foi com o cavalo aqui pra cima do nosso... atacando aqui a nossa casa de F2, tanto com o bispo como com o cavalo. A gente fez o roque para defender e ele optou por trocar duas peças por uma torre. A princípio a gente tá melhor aqui, né? Nesse tipo de troca no início da partida, a gente já fez o roque. Nosso rei já tá um pouco mais centralizado aqui. E a gente já tá com bastante peças desenvolvidas, né? 2 cavalos contra nenhuma peça dele. Ele acabou trocando as 2 peças que ele tinha desenvolvido. Então aqui a gente já tá um pouquinho melhor em questão tanto de desenvolvimento, como também até... principalmente em desenvolvimento, exatamente. A gente seguiu aqui, a gente está com 3,1 pontos de vantagem aqui. Ele defendeu o peão dele ali com aquele outro peão. A gente seguiu avançando, aqui a gente já deveria ter ido para romper o centro. Aqui a gente foi muito devagar, poderia ter deixado acelerar para a gente conseguir ganhar um peão. Depois, na sequência, ele acabou atacando o nosso cavalo aqui, cravando ele, atacando o nosso cavalo que está na mesma diagonal da dama. A gente foi para cima do bispo dele, ele só recuou.
E aqui a gente trouxe o nosso rei de volta para tentar deixar ele um pouquinho mais em segurança. Ele desenvolveu o cavalo e a gente agora sim trouxe a nossa dama para ficar nessa mesma coluna F e de repente já adicionar uma pressão a mais aqui na casa de F7. Ele trouxe o cavalo para proteger qualquer tipo de ataque nesse sentido. O cavalo dele também já está atacando aqui um peão, então está numa posição melhor. A gente desenvolveu o nosso bispo para atacar o cavalo dele também, ele atacou o nosso bispo e a gente optou por fazer algumas trocas aqui. Capturamos de volta e que a gente ainda segue com uma boa vantagem em termos de avaliação dos computadores, com 2.9 pontos a mais. Desenvolvemos o cavalo, atacando a dama dele aqui. O cavalo também já está fazendo uma pressão forte na casa de C7, o que viria com um garfo na sequência. Ele recuou a dama justamente para proteger também essa possibilidade. E aqui a gente poderia ter ido já para cima dele. De repente tirado primeiro a dama daqui para conseguir trazer a torre ou algo nesse sentido. A gente foi para cima tentando romper o centro, ele decidiu ir para cima do nosso cavalo também, a gente recuou o nosso cavalo, mantendo ele no jogo. E aqui ele atacou o nosso bispo, a gente simplesmente recuou o bispo e ele trouxe a dama dele aqui para a casa de E7. A gente trouxe o nosso cavalo atacando a dama dele e ele avançou a dama atacando o nosso cavalo, saindo desse ataque, colocando um pouquinho mais de pressão no cavalo. Aqui o cavalo por enquanto está bem defendido pelo peão de E4. A gente capturou uma peça atacando a dama dele, ele capturou de volta e aqui a gente trouxe a nossa torre para uma coluna aberta, pensando já em dominar um pouquinho mais essa coluna. O rei dele ainda está no centro, ele não fez o roque, e ele trouxe a coluna, a dama, errei todas as peças aqui, ele trouxe a torre dele ali. A gente decidiu fazer as trocas, ele trocou, a gente trouxe mais uma vez a nossa dama. Aqui a gente estava com 1.9 pontos de vantagem, ele acabou saindo com o rei ali do cheque que a gente deu, e a gente desenvolveu aqui a nossa peça. Deveria talvez, aqui a gente já poderia, olha só, ter vindo aqui com a dama para casa de E3, atacar um peão indefeso dele lá, ter feito outras jogadas, tentar romper aqui, trocar esses peões da ala da dama dele aqui, que estão um pouco mais enfraquecidos. Não tem muitos defensores. Ele trouxe a torre dele, a gente atacando a nossa dama, a gente tirou a nossa dama desse ataque. Aqui de novo, mesma ideia, ter trazido aqui para casa de E3 ao invés de E2, já atacando talvez aquele peão, entraria com cheque ou algo nesse sentido, né? Ele desenvolveu o peão dele ali atacando o nosso cavalo, a gente capturou um peão de graça por enquanto. Ele desenvolveu a dama dele, aqui a gente capturou mais um peão. Segundo os computadores, o melhor é se a gente ter recuado o cavalo aqui para frente desse bispo dele já, inclusive. A gente acabou vindo para lá, protegido pelo nosso bispo, o cavalo, atacando a torre dele já. Ele capturou, a gente fez algumas trocas aqui, ele decidiu não trocar as damas nesse momento. A gente foi com o nosso rei aqui, né, fugiu do cheque, e aqui ele trouxe a torre dele para a casa de F8, atacando o nosso cavalo, mas o nosso cavalo por enquanto está bem protegido, tanto pelo bispo quanto pela dama. Aqui a gente já estava com 4.33 pontos de vantagem. A gente trouxe a dama agora sim para casa de F6, pensando de repente em já vir depois com o nosso rei aqui, a nossa dama para casa de D6, atacar o rei dele já com um garfo contra a torre. Ele acabou vindo aqui primeiro com a dama, a gente fez as trocas e aqui seguimos avançando com o nosso peão. Trouxemos o cavalo aqui para evitar de repente que ele avance com o bispo dele aqui e acabe travando, né, interrompendo essa troca essa defesa do cavalo. Então a gente primeiro recuou o cavalo ali. Aqui a gente até cogitou em trazer aqui, o que eu não percebi agora, que realmente a gente trouxesse para casa de, não percebi na hora, se a gente trouxesse o nosso bispo aqui para casa de D5, a gente estaria com ele protegido pelo nosso peão aqui, teria uma fortalezinha, né? Ele seguiria protegendo esse cavalo, a gente poderia pensar em começar a trazer o rei um pouco mais aqui e desenvolver as demais peças. A gente acabou tirando ele para tentar impedir esse avanço desse peão. Então, aqui, o que acabaria cortando a defesa do cavalo, foi um erro ali. Aqui a nossa vantagem já diminuiu. Ele seguiu avançando de qualquer jeito, a gente manteve o bispo no jogo, até porque a gente está com um bispo de um cavalo contra uma torre. Aqui ele atacou o nosso cavalo, a gente foi aqui para cima do cavalo dele. Pegamos um peão e fomos para cima da torre. Ele foi para cima do nosso cavalo também, a gente avançou com o nosso... olha só, aqui a gente tinha um garfo que a gente perdeu, hein? Perdemos um garfo aqui. Faltava 49 segundos de jogo, mas não é desculpa também, né? A gente poderia ter avançado com o peão aqui para E6, dando um garfo com cheque, a gente teria conseguido uma torre aqui. Ganhar bastante material aqui, a gente tinha tudo para vencer essa partida. Daí a gente já tem um peão passado, mas não teria ninguém praticamente para parar ele. A gente tem 2 peões passados, na verdade, por enquanto. Aqui a gente acabou avançando o nosso peão de H5 para defender o nosso cavalo. Aqui ele avançou e de mais uma vez a gente perdeu um garfo, um possível garfo aqui, né? A gente poderia ter também continuado ainda com essa ideia do garfo. A gente acabou capturando esse peão dele. Voltamos aqui, seguimos avançando nosso peão. Ele avançou com a torre ali para 7ª.
Vou para a segunda fileira, capturou mais alguns peões, a gente seguiu avançando com o nosso peão aqui, ele capturou mais um e a gente fez uma dama aqui, conseguindo bastante material a mais nesse momento. Ele capturou mais um bispo. Final de jogo aí de dama e cavalo contra rei e torre. Contra a torre só, né? A gente acabou trazendo aqui e começamos a tentar achar rei de checkmate. Tem 23 segundos em jogo aqui, em teoria seria possível. Aqui a gente foi trazendo. Acabamos recuando errado aqui, poderia ter trazido o rei já, o cavalo um pouquinho mais pro jogo. Seguir desenvolvendo aqui o nosso peão, avançando ele também seria uma opção pra gente fazer antes, né? A gente seguiu aqui tentando achar uma rede de checkmate. Aqui a gente conseguiu finalmente capturar uma torre, mas aqui faltavam 2 segundos de jogo. E mesmo trazendo aqui a gente poderia ter... Tentamos, né? Conseguimos ainda fazer mais uma torre no final da partida aqui. Mais uma dama, na verdade, ele veio pra cá. Aqui a gente errou, poderia ter também já entrado com essa outra dama pra cá. Faltava menos de 1 segundo de jogo aqui. A gente estava já fazendo todos os lances em pré-move, tentando encontrar, encurralando aos poucos o rei dele aqui. A gente acabou não conseguindo encontrar a sequência de checkmate. Aqui a gente já tinha um mate em 3 jogadas, mas faltava com 0 segundos no relógio, só em pré-move a gente acabou não conseguindo encontrar. A gente poderia de repente já vir pra cá e pra cá, algo nesse sentido talvez desse certo aqui, né? A gente talvez conseguisse fazer essa sequência de jogadas e encontrar esse checkmate. Mas não deu, galera. A gente fez uma boa partida aqui. A gente ficou em vantagem a partida inteira dessa vez. Jogamos melhor, com uma precisão melhor do nosso adversário, mas não soubemos gerenciar o nosso tempo mais uma vez, o que causa problemas no Blitz. Aqui está causando problema também. Acabamos recuando aí 2 partidas, 2 derrotas seguidas. Recuamos aí para 1175 e vamos ter que escalar de novo para nos aproximarmos desses 1200 pontos, essa barreira que tava lá, a gente já estava vendo a linha de chegada e agora a gente acabou tropeçando, caiu e ficamos um pouquinho mais longe. Caímos e rolamos para trás, né? Ainda tem isso. Acabamos ficando um pouquinho mais longe. Não é sempre que a gente consegue ganhar, né? Na verdade é com mais frequência que a gente consegue perder, mas por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima.